Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Saneamento Básico, Recursos Hídricos, Direitos e Responsabilidades. Hoje o tema de nossa aula vai tratar sobre o dever de publicidade das agências reguladoras e vamos falar um pouco sobre as audiências e as consultas públicas, como instrumentos relevantes para que possamos, de forma bastante objetiva, deixar transparecer as obrigações e os deveres das agências, bem como a apresentação de seus estudos e seus componentes. Aqui, muito brevemente, me apresentando, eu sou Carlos Roberto de Oliveira, sou o monitor dessa nossa aula de hoje. Tenho formação jurídica, sou advogado, com doutorado e mestrado em Direito, pós-doutorado em Direito Administrativo na Unesp. Sou secretário executivo da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos e Institucionais da Associação Brasileira de Agências de Regulação. Sou pesquisador do Centro de Estudos de Regulação e Governança dos Serviços Públicos da Unesp e atuo como diretor na agência reguladora Ares PCJ. Como dito para as senhoras e para os senhores, a temática de hoje tem bastante relevância, já que vamos tratar de aspectos bastante objetivos de controle social. Quando falamos em audiências e consultas públicas, nada mais estamos fazendo do que obedecer ao nosso princípio constitucional do dever de motivação e de transparência dos atos administrativos. Então, as agências reguladoras, como vimos aqui na sua condição de autarquia em regime especial, deve essa deferência à sociedade, trazendo luz e publicidade aos seus atos. Aqui eu trago no nosso primeiro slide, até como uma forma de compreensão do conceito geral, da ideia do controle social, né? E vamos fazer uma leitura conjunta aqui para compreensão. Essa ideia do controle social, ela parte da premissa que as ideias de participação e controle social estão intimamente relacionadas. Por meio da participação na gestão pública, os cidadãos podem intervir na tomada da decisão administrativa, orientando a administração para que adote medidas que realmente atendam ao interesse público e, ao mesmo tempo, podem exercer controle sobre a ação do Estado, exigindo que o gestor público preste contas de sua atuação. Então, aqui, de uma forma bastante ampla, esse conceito que foi trazido e muito incentivado desde a Constituição de 1988, traz o princípio e a regra da transparência como uma premissa que deve ser observada por toda a administração pública. E nessa perspectiva, a ideia prevalente que nós temos é que, uma vez que nós temos participação da sociedade, nós temos uma intervenção na tomada de decisão, inclusive com contribuição da sociedade para aprimoramento dos processos decisórios. Então, essa ideia de aprimoramento do processo decisório parte também de uma ideia de que a agência reguladora não só presta contas, mas também colhe informações e também coleta dados e possíveis soluções para suas alternativas exercidas no dia a dia enquanto agência reguladora. Aqui eu trago, né, uma ideia também que é bastante importante quando a gente pensa sobre controle social, e já que vamos falar aqui sobre audiência e também sobre consulta pública, estamos muito acostumados, né, a conhecer audiências públicas somente para apresentação de resultados. Quando eu olho já uma fase final, que eu já tomei uma decisão, que eu já fiz um estudo, ou seja, a parte final em que eu simplesmente trago transparência e dou conhecimento para a sociedade sobre ações que foram tomadas, não só pela agência reguladora, mas também pelo poder público como um todo. Então, as ideias que nós já viemos gestando aqui durante muito tempo é de que a audiência pública, ela sempre é uma audiência posterior, que pensa no resultado de um estudo, de um trabalho, de uma atividade. Mas aqui eu trago e chamo a atenção para a reflexão de que o controle social ele pode ser feito em muitos outros componentes, em muitos outros momentos, né? Então, aqui eu trago até esse gráfico para ilustrar que a ideia é que o controle social, ele também pode ser um controle prévio ou concomitante durante a execução de qualquer programa ou gasto governamental. Então, a ideia aqui do controle prévio é que nós podemos sim ter a participação nas audiências abertas e reuniões de planejamento das políticas públicas e também do orçamento público.
Então, é bastante importante pensar em audiências públicas que são anteriores a qualquer execução, porque eu estou planejando uma atividade. Quando eu penso só em audiências públicas mostrando o resultado, eu deixo de discutir com a sociedade e também de demonstrar de forma bastante transparente quais são as prévias ideias que eu tinha para a execução daquela atividade. Então, o processo de participação social, ele se torna muito mais rico na medida em que eu faço uma conversa social também na fase de planejamento, pensando as atividades. Mas aqui também a gente tem uma ideia que, além desse conceito de pensar o planejamento, a fase prévia, nós temos também uma ideia de que nós podemos ter um acompanhamento concomitante, né? Essa ideia de que a fiscalização, denúncias, sugestões durante a execução dos programas e dos gastos governamentais também tem uma função muito importante. Então, quando acompanhamos, né, principalmente em aspectos de transparência, os portais de transparência, estamos acompanhando mês a mês, né, os gastos públicos e as rubricas orçamentárias com a destinação do dinheiro público, isso nos traz também uma visão sobre o todo de como aquele planejamento pensado está sendo executado. Então, essa ideia de audiências públicas e acompanhamentos durante a execução de muitos programas também é bastante interessante. Quando se trata de agências reguladoras, acompanhando o site da agência reguladora para conhecer o número de fiscalizações que estão sendo feitas, quais são as áreas fiscalizadas e quais são os resultados prévios, isso faz com que a gente consiga entender de uma forma bastante ampla o andamento do dia a dia das coisas. E podemos também, o modo mais tradicional que a gente já conhece, essa ideia de audiências e consultas públicas, que são avaliações de resultados, né? Ou seja, eu apresento qual foi o desempenho e a eficiência da gestão de determinado agente, de determinada política pública, de determinado gasto governamental. Então, aqui, essa ideia de controle social em todas as cadeias e momentos da prestação de serviço público e também do planejamento, isso faz com que o usuário, né, e o cidadão consiga ter uma lógica muito mais clara. Aqui sempre destacando que essa ideia de acompanhamento da gestão da política pública, isso tem base e tem raiz na própria Constituição de 1988. Então, a chamada Constituição Cidadã, com suas bases democráticas, trouxeram aqui uma ideia bastante ampla de que as políticas públicas devem ser bastante abrangentes. Ou seja, a ideia da transparência, ela deve cada vez mais permear todos os momentos e todas as ações das políticas públicas do Estado. Quando a gente passa a falar agora especificamente de saneamento, que é o assunto aqui específico da nossa aula e que mais nos interessa, né, independente dos conceitos gerais que foram aqui apresentados, nós temos aqui vários momentos em que as legislações começam a exigir das agências reguladoras que nós tenhamos ações de transparência, de audiências e também de consultas públicas. E para isso eu trago aqui só um trecho, né, da Lei 13.848 de 2019, que ela tem um artigo que trata especificamente dessa modelagem, dizendo que a agência reguladora ela tem que estabelecer em seu regimento interno, ou seja, nas suas práticas de normatização, nas suas regras internas, procedimentos a serem observados nas consultas públicas. Ou seja, é uma obrigação legal de toda agência reguladora, previamente e ao menos posteriormente na fase dos resultados, né, apresentar à sociedade as suas premissas e os resultados que foram ali alcançados com a execução das suas políticas. E aqui, no dia a dia, a gente vai conseguir ter uma visão muito mais clara quando eu acompanho, né, as políticas que são, no mínimo, publicadas no site das agências reguladoras. Então, fica aqui até um convite para que as senhoras e os senhores que aqui nos acompanham, que tenham a curiosidade de buscar um pouco mais de informações nos sites das agências reguladoras. Nós vamos ter muitas informações preciosas, valiosas, sobre o acompanhamento dos trabalhos, sobre a fiscalização, sobre regras legais e muitos dos momentos em que essas audiências públicas ocorrem. As audiências públicas, elas têm tomado, né, uma característica muito particular depois
do período que tivemos de Covid. Então, nós saímos um pouco daquele modelo de audiências que eram só presenciais e agora temos muitas audiências virtuais, o que, de certa forma, valida um pouco mais esse processo abrangente e muito mais pessoas conseguem acompanhar esses procedimentos. Mas, fora isso, nós também podemos trabalhar com a ideia de controle social e de transparência, acompanhando sites, questionando quando tivermos algumas dúvidas por meio da Lei de Acesso à Informação. Tudo isso faz parte desse grande modelo do dever de publicidade das agências reguladoras. Quando se trata aqui, eu trago no nosso slide, né, de agências reguladoras de saneamento que não sendo agências federais, né, elas vão sempre normatizar também uma obrigação legal de criar instrumentos para que elas possam apresentar ali critérios muito objetivos de audiências e consultas. Ou seja, em que tipo de situação eu faço uma audiência pública presencial, híbrida ou virtual? Quais são os temas que são passíveis de audiências públicas e quais temas não precisam desse tipo de prática? E também a ideia de consulta pública, né? A grande diferença aqui que a consulta é sempre por escrito, né? Eu tenho documentos, eu tenho elementos de algum processo, como, por exemplo, uma revisão de uma tarifa. Eu trago todos os pedidos que foram feitos, os pleitos, e apresento isso no modelo de consulta, ou seja, com documentos trazidos dentro de uma aba específica na internet, para que as pessoas possam conhecer e depois opinar por escrito. A consulta pública, saindo dessa fase da consulta escrita, vamos para a audiência pública, que é o momento em que eu posso ali fazer minhas perguntas de modo oral e tenho direito à resposta de cada uma das indagações que foram apresentadas. E aí, quando se trata, então, de agências reguladoras de saneamento, todas elas obrigatoriamente precisam normatizar, né, trazer essas regras para dentro do dia a dia dessa agência, garantindo ao cidadão, ao usuário, o direito a perguntas, questionamentos e também esse processo democrático de consultas e audiências públicas. Esse ponto também foi reforçado, eu trago aqui para as senhoras e para os senhores um ponto bastante importante, que nós temos aqui as consultas e audiências que foram previstas na norma de referência número 4 da ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Essa norma de referência número 4, que foi publicada no ano de 2024, também reforça essa obrigatoriedade para que as agências reguladoras tenham procedimentos específicos de consultas e audiências públicas, né? Eu trago até aqui para as senhoras e para os senhores no nosso slide, o artigo 23 que diz, olha, as ERIs, que são as agências reguladoras, né, devem estabelecer e implementar processos participativos antes da tomada de decisão sobre matérias de relevante interesse da sociedade, incluindo a realização de consultas públicas e audiências públicas, na definição das agendas regulatórias e na elaboração de normas e de atos regulatórios. E aí, né, eles complementam esse conceito dizendo que os estudos, dados e materiais técnicos que fundamentam propostas submetidas a consultas e audiências públicas deverão mencionar as questões mais relevantes e, sempre que possível, empregar uma linguagem simples e acessível ao público em geral. E aí também um outro ponto muito importante, como já foi dito aqui, as entidades reguladoras, elas devem analisar e se manifestar conclusivamente sobre as contribuições recebidas nos processos, né? Então, aqui a ideia de que toda pergunta feita, ela merece e vai receber uma resposta. Jamais eu posso participar de um processo de consulta ou de audiência, fazer um questionamento e não receber uma resposta. Então, aqui olhando para esse contexto da norma de referência número 4, alguns pontos são bastante importantes. Primeiro, para dizer que muitas das ações precisam de consultas e audiências públicas. Depois, para dizer que quando eu faço consulta e audiência, todos os documentos que são importantes devem ser oportunizados e entregues para a sociedade se manifestar, e toda vez que a sociedade faz uma pergunta, você precisa obrigatoriamente, né, trazer uma resposta. Aqui como bibliografia sobre esse assunto, como sempre a gente indica alguma referência para aqueles que queiram se inteirar mais sobre o assunto, que queiram se aprofundar. Nós temos bastante material disponível sobre esse assunto, mas aqui eu trago para vocês, né, um material específico da Escola Nacional de Administração Pública, né, que tem lá disponível no seu site com download free, não tem custo e é de fácil acesso.
né, um material que está lá no repositório da ENAP. Esse módulo 3, ele trata não só de controle social, mas também de cidadania, e nós temos depois um material auxiliar, outros materiais relacionados com o tema que podem ser utilizados pelas senhoras e pelos senhores. Creio que esse assunto é de extrema importância e é um assunto bastante relevante para todos nós. Conhecer as práticas de controle social nada mais é do que a gente dar aqui guarida para os conceitos de democracia cidadã e participativa, e cada vez mais, olhando para os conceitos da Constituição de 1988, praticarmos a nossa transparência nas ações públicas. Então, apenas para dizer que nesse contexto as agências reguladoras estão inseridas, todas as agências devem deferência ao cidadão, ao usuário, não só mantendo seus arquivos atualizados com todas as informações técnicas, mas, como dito aqui na norma de referência número 4, ainda com uma linguagem simplificada e acessível para que todos possam entender. Que é muito importante a gente ressaltar que quando eu tenho uma linguagem muito complexa, ou quando eu tenho assuntos que são extremamente teóricos ou de difícil compreensão, as pessoas têm muita dificuldade em acessar aquele conteúdo, entender, compreender suas premissas para poder fazer algum tipo de pergunta. Então, por essa lógica, é extremamente importante a linguagem simplificada para que todos possam ter acesso a esse tipo de demanda. Agradeço aqui, mais uma vez, muito obrigado, e a gente se vê no nosso próximo episódio. Muito obrigado e até mais.